Você já sentiu que as pessoas ao seu redor torciam mais pelas suas quedas do que pelas suas vitórias? Já percebeu como certos sorrisos desaparecem quando você começa a vencer? Existe um momento exato em que o silêncio deles fala mais alto que qualquer palavra. E é nesse instante que você descobre uma verdade brutal. Seu sucesso não incomoda por ser grandioso. Ele incomoda porque é real. Porque é a prova viva de que é possível. E isso destrói todas as desculpas que eles repetem para si mesmos. Neste vídeo, você vai entender por que tanta gente que te cercava começou a se afastar no exato momento em que você começou a crescer. Vai descobrir os bastidores do incômodo, as raízes do ressentimento e as camadas invisíveis de um sentimento que ninguém admite em voz alta, a inveja travestida de indiferença. E te aviso desde agora, não é para qualquer um. Esse conteúdo é para quem está pronto para encarar a verdade nua e crua sobre o próprio sucesso e os fantasmas que ele desperta nos outros. Então, se prepara, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga tudo e todos à sua volta. Se você já viveu isso ou sente que esse vídeo está falando diretamente com você, comenta aqui embaixo um número, 47. Não precisa dizer nada além disso. Só 47. Quem sabe mesmo, vai entender. E claro, se isso te bateu forte, curta, compartilha com quem precisa ouvir e se inscreve no canal. Porque aqui a verdade não vem com filtro. Diziam que não era possível, que pessoas como você não chegavam longe. Riam em silêncio, apostando nas suas falhas como se seu fracasso fosse um destino inevitável. Enquanto isso, você caminhava entre as sombras da dúvida e da desconfiança, carregando o peso das expectativas alheias. Expectativas essas que não passavam de condenações disfarçadas de conselhos. Mas mesmo assim, você seguiu, tropeçando, sangrando, mas avançando. Porque dentro de você algo queimava mais forte do que o medo. A certeza silenciosa de que era possível, mesmo quando ninguém mais acreditava. A vitória não aconteceu da noite para o dia. Foi construída em silêncio, entre madrugadas insones, decisões solitárias e pequenas escolhas que pareciam insignificantes aos olhos dos outros, mas que somadas moldaram o seu caminho. Enquanto muitos dormiam tranquilos, você questionava tudo. Se perguntava se valia a pena, se era loucura continuar, e mesmo assim continuava. Porque no fundo, já não se tratava de provar nada a ninguém, mas sim de não abandonar a si mesmo. Você se tornou o arquiteto de um destino que todos diziam impossível. E então, um dia, sem alarde, a maré virou. E lá estava você. Não mais como o improvável, mas como o inegável. A presença que antes era ignorada, agora é sentida como um terremoto silencioso. Aquele que era desacreditado tornou-se referência. Seu simples sucesso desestabiliza não por arrogância, mas porque destrói narrativas construídas com medo e mediocridade. Você não nasceu vencedor. Você se tornou um. E isso para eles é imperdoável. Agora preste muita atenção, porque isso não é apenas um vídeo, é um chamado. Se essa mensagem chegou até você, não foi por acaso. O universo está te alertando. Grandes bênçãos estão a caminho, e entre elas, uma se destaca: a casa dos seus sonhos. Aquela que você visualizou tantas vezes, que parecia distante, agora está se aproximando mais rápido do que você imagina. Isso pode acontecer ainda este ano. Sim, este ano. Mas toda bênção começa com um gesto de fé, com um ato de gratidão que mostra ao universo que você está pronto. Se essas palavras mexeram com algo aí dentro, se você sentiu que esse vídeo é uma confirmação do que seu coração já suspeitava, então este é o momento de agir. Clique no botão Valeu Demais e envie um valor simbólico, até $100, como uma forma de dizer ao universo: eu estou preparado para receber tudo que é meu por direito.
Esse gesto não é sobre dinheiro. É sobre energia, sobre declarar em voz alta e com ação que você reconhece a mudança que está vindo. Comente também aqui embaixo: eu recebo minha vitória. Faça disso o seu selo, a sua marca de que você não só ouviu, mas decidiu acreditar. E acredite, a resposta do universo pode ser mais rápida do que você imagina. Existe algo cruelmente poético em ver os rostos que um dia zombaram da sua ambição agora contorcidos em silêncio. Eles não falam nada, mas os olhos entregam tudo. O incômodo, a inveja, a raiva disfarçada de indiferença. Não é apenas a sua vitória que os fere, é o reflexo que ela projeta sobre eles mesmos. A sua ascensão se torna uma ferida aberta em suas almas, pois os obriga a confrontar a verdade que mais temem. Eles estavam errados. Errados sobre você, errados sobre o mundo, errados sobre eles mesmos. Eles apostaram na sua queda, como quem aposta em cavalos mancos. A cada tentativa sua, murmuravam: vai falhar de novo, como se precisassem repetir isso para acreditar. E agora, cada uma das suas conquistas é como uma agulha em suas crenças. Não era para você ter vencido, não com os recursos que tinha, não vindo de onde veio, não com as marcas que carrega, mas você venceu, e esse fato não só desafia suas crenças, ele destrói o mundo confortável que construíram para justificar suas próprias limitações. Hoje eles se calam, preferem não comentar, desviam o olhar, mudam de assunto, fingem neutralidade, mas dentro deles o barulho é ensurdecedor. Sua presença virou o lembrete vivo do que eles poderiam ter sido se tivessem tido coragem. Você virou o pesadelo que caminha de pé no meio dos sonhos medíocres. E a verdade mais incômoda é que você não fez nada contra eles, apenas existiu. E isso foi suficiente. Durante anos, construíram muros ao seu redor, invisíveis, mas poderosos. Diziam que era para o seu bem. Seja realista. Não sonhe tão alto. Isso não é para você. Mas por trás desses conselhos, havia um medo disfarçado. O medo de ver você ir além, de ver você quebrar a lógica que os mantinha confortáveis em suas próprias celas. A prisão não era feita de grades, mas de palavras repetidas, de olhares carregados de dúvida, de silêncios estratégicos quando você mais precisava de apoio. E o pior de tudo, por um tempo, você acreditou. Aos poucos, você se adaptou à cela. Andava em círculos, chamava de vida, conformou-se. Mas algo lá dentro nunca se calou. Uma inquietação constante, uma pergunta incômoda. E se... E então, num momento qualquer, um fracasso a mais, uma decepção profunda ou apenas um cansaço absoluto, você quebrou. Não para baixo, mas para fora. Rompeu as paredes mentais que te cercavam. Parou de pedir permissão, de esperar o momento certo, de buscar validação. E foi aí que tudo começou. A liberdade veio com dor, com rejeição, com olhares de reprovação, mas também com um poder novo, feroz. Você descobriu que os limites eram ilusões e que os gigantes eram sombras. E quanto mais você caminhava, mais percebia o quanto tinha sido mantido pequeno por conveniência alheia. Você não apenas saiu da prisão, você incendiou o mapa. E agora, cada passo seu fora dos limites desenhados é um grito de revolta contra os que tentaram te manter enjaulado. Eles estavam preparados para competir com você dentro das regras que conheciam. Tinham estratégias, rotinas e expectativas moldadas por um jogo que já dominavam. Mas o que eles nunca esperavam era que você não jogaria esse jogo. Você criaria o seu próprio. Enquanto eles tentavam te bloquear com regras antigas, você simplesmente mudou o tabuleiro. E no momento em que fez isso, não houve como competir. Porque agora você é o único jogador num jogo que só você entende. Você não esperou portas se abrirem. Você as construiu com as próprias mãos. Não mendigou convites para sentar-se à mesa, você levantou a sua própria e chamou quem quis. E com isso, desestruturou o sistema.
seu sucesso se tornou mais do que impressionante. Tornou-se uma ameaça, porque ao provar que era possível fazer diferente, você tirou deles a única desculpa que ainda os fazia dormir tranquilos, a de que o sistema não permite. Agora, eles se debatem. Tentam entender como você fez. Tentam te imitar, mas não conseguem. Porque o que você construiu não está nos livros, nem nos tutoriais. Está nas dores que enfrentou sozinho, nas noites sem sono, nas decisões que ninguém viu. Você não venceu o jogo deles. Você encerrou. E isso os assusta profundamente, porque a única coisa mais desconfortável do que perder é perder sem nem saber como lutar. Por muito tempo, eles repetiram a mesma história. Não dá. Não é pra gente. Só quem tem sorte vence. Uma narrativa confortável, que justificava seus próprios fracassos e alimentava a falsa ideia de que estavam fazendo o melhor possível. E então, você apareceu. Mesma origem, mesmas dificuldades, mesmos obstáculos. E ainda assim, venceu. Só que ao fazer isso, você destruiu o castelo de areia onde eles moravam em paz. Sua existência desmascara, expõe, rasga o manto da mentira com que se cobriam para não enfrentar a verdade. Você provou que é possível. E agora, cada vez que você vence, eles têm que encarar uma realidade que evitaram por anos. Eles nunca tentaram de verdade. Sua coragem se tornou o espelho que eles evitam encarar. Porque ao te verem avançar, não veem apenas um vencedor. Veem o que poderiam ter sido. E o mais doloroso é que você não fez por eles. Você fez por você. Mas mesmo assim, virou a revelação mais incômoda de suas vidas. Agora, cada justificativa soa fraca. Cada desculpa se dissolve. Porque enquanto eles falavam de sorte, você falava de esforço. Enquanto se protegiam com o não dá, você perguntava, e se der? E deu. E isso, mais do que qualquer derrota, é o que mais os destrói por dentro. No começo, eles pareciam estar do seu lado. Guiavam seus passos, ofereciam conselhos, assumiam a posição de mestres, como se tivessem nas mãos a bússola da sua jornada. Era confortável para eles estar nesse papel. Alimentava o ego, dava sentido à própria estagnação. Ver você crescendo, mas sempre alguns passos atrás, fazia com que se sentissem relevantes. Mas o que acontece quando o discípulo decide ir além? Quando não apenas aprende, mas inova? Quando não apenas segue, mas ultrapassa? Você não percebeu de imediato, mas os sorrisos começaram a parecer forçados. Os elogios ficaram mais escassos. O apoio deu lugar a uma distância inexplicável. Não era você quem mudava, era a percepção deles sobre você. Porque em algum ponto você deixou de ser um aluno e virou uma ameaça. Sua evolução escancarava a falta de evolução deles. Aqueles que se diziam seus guias não estavam preparados para serem ultrapassados. E então, o que era admiração virou ressentimento. O que era incentivo virou crítica velada. Você não buscava confronto, apenas seguia sua verdade. Mas ao fazer isso, revelou a verdade deles, que nunca quiseram de fato te ver maior, apenas queriam manter a ilusão de que tinham controle sobre seu crescimento. Sua vitória não os derrubou. Foi a verdade por trás dela que fez isso. Eles queriam ser lembrados como parte da sua construção. Mas agora tem que lidar com o fato de que foram apenas mais um obstáculo a ser superado. Havia olhares, palavras de encorajamento e até palmadinhas nas costas. Mas por trás de cada gesto havia um desejo oculto, o de te ver falhar. Eles sorriam, mas por dentro torciam para que você tropeçasse. Não porque te odiavam, mas porque sua vitória desmontava o teatro frágil da própria existência. Enquanto você estava lutando, eles se sentiam melhores, como se sua dificuldade validasse a inércia deles. Mas quando você começou a subir, tudo mudou. Não foi um erro seu. Você não foi ingênuo.
apenas acreditou no melhor das pessoas. Mas com o tempo, os sinais surgiram. O silêncio nos seus momentos de glória, os elogios com gosto de veneno, a ausência disfarçada de ocupação. Eles nunca investiram em você. Investiram na sua queda. Queriam estar por perto para testemunhar o momento exato em que você não aguentasse mais. Só que esse momento nunca veio. Você aguentou. Você venceu. E isso os desarmou. Agora eles se retraem. Fingem apoio à distância, distorcem fatos, minimizam suas conquistas. Mas a verdade grita alto. Você venceu mesmo quando ninguém apostava em você, inclusive eles, e isso os queima por dentro, porque, em algum nível, acreditavam que seu fracasso confirmaria suas próprias decisões. Mas agora têm que conviver com a pior das derrotas, ver quem eles consideravam o mais improvável, conquistar tudo aquilo que eles nunca ousaram buscar. Há quem fale com tanta convicção que chega a parecer dono da verdade. Eles estavam por toda parte. Palpiteiros profissionais, conselheiros não solicitados, experts em caminhos que nunca trilharam. Tinham sempre algo a dizer sobre como você deveria agir, o que era possível e o que era apenas perda de tempo. Por muito tempo, você até ouviu. Não porque acreditava, mas por respeito. Porque achava que, talvez, eles soubessem algo que você ainda não tinha aprendido. Mas o tempo é o maior revelador. Enquanto eles continuavam falando, você estava fazendo. Enquanto eles planejavam, você executava. E, de repente, a máscara caiu. Aqueles que pareciam autoridades mostraram-se frágeis. Suas vidas não sustentavam suas palavras. E a sua, em silêncio, começou a gritar mais alto. Você não precisou apontar o dedo. Sua evolução se encarregou de mostrar quem era quem. E aqueles que antes falavam alto agora sussurram, tentando justificar o próprio fracasso com teorias gastas. Você não quis desmascará-los, só quis viver sua verdade. Mas essa verdade os incomoda, porque agora suas palavras perderam o peso. Seus conselhos soam vazios, seus exemplos irrelevantes, e isso os expõe como nunca. Você não apenas superou seus mestres, você provou que eles nunca foram mestres. Apenas figuras confortáveis num mundo que não exige resultados, apenas discurso. E o pior castigo para quem vive de aparências é ser ofuscado pela autenticidade. A maioria para. Após a primeira grande conquista, muitos se acomodam, se sentam sobre os louros e passam a viver do passado. Lembra daquela vez? Se torna o refrão eterno dos que não têm mais o que construir. E era isso que esperavam de você. Que celebrasse, descansasse e virasse apenas mais um nome esquecido com o tempo. Mas você não parou. Você foi além. E isso os desestabilizou completamente. Sua persistência virou uma ameaça, porque cada novo passo seu lembrava-os de que não estavam se movendo. Eles estavam prontos para te aplaudir uma vez, apenas uma. Depois disso, esperavam que você se apagasse como tantos outros. Mas você seguiu crescendo, aprendendo, expandindo. E a cada degrau que você subia, o abismo entre vocês aumentava. Não por arrogância sua, mas por falta de movimento deles. E agora, tudo que você representa é incômodo. Porque você não se contentou com o possível. Você quis o extraordinário. Você provou que o primeiro troféu era só o começo. Que o verdadeiro mérito está em continuar quando ninguém mais tem fôlego. Sua trajetória deixou de ser inspiradora e virou um espelho cruel para quem se acomodou. E essa é a verdade que eles evitam. Que a única coisa que os impediu de continuar foi a própria escolha de parar. Eles te incentivavam até certo ponto. Estavam confortáveis com seu crescimento desde que ele coubesse dentro das molduras que construíram para você. Queriam ver você bem, mas não melhor que eles. Admirável, mas não ameaçador. Só que você não pediu limites.
Você não seguiu o roteiro, você cresceu selvagem, imprevisível, incontrolável. E isso, para eles, foi um problema. Porque perderam o controle sobre a narrativa. De repente, você não cabia mais nos elogios preparados, nos rótulos antigos, nas categorias que usavam para te definir. Você virou algo maior, mais complexo, mais livre. E com isso, rompeu com a necessidade de aprovação. Eles não podiam mais se apropriar do seu sucesso. Não podiam mais dizer, eu ajudei a construir isso, porque você ultrapassou qualquer coisa que eles pudessem ter projetado. Você se tornou uma entidade própria, não moldada, mas forjada. Agora eles se afastam. Dão passos cautelosos, como se sua presença fosse um lembrete constante de que fracassaram em controlar o que nasceu para ser livre. Sua expansão é desconfortável para quem nunca saiu do lugar. Você não desobedeceu, você apenas não se curvou. E esse é o maior dos pecados no mundo, daqueles que medem o sucesso pela obediência. Você não pertence mais a nenhum molde. E isso para eles é insuportável. Eles tinham vantagens, redes de apoio, recursos, acesso, tempo, conexões. Você não. Você tinha limitações, obstáculos e mais perguntas do que respostas. E mesmo assim, fez mais. Criou, avançou, rompeu limites. O que deveria ser um diferencial a favor deles virou motivo de vergonha silenciosa. Porque agora eles precisam lidar com o fato de que desperdiçaram o que você sequer teve. A sua presença os força a encarar uma verdade que tentaram enterrar. O problema nunca foi a falta de oportunidades, foi a falta de coragem. Enquanto eles justificavam sua estagnação com discursos sobre como a vida é difícil, você transformava dificuldades em combustível. Cada não que recebeu virou impulso. Cada porta fechada te ensinou a construir janelas. Você não apenas seguiu em frente, você pavimentou o caminho com a própria dor. E agora, tudo o que eles têm é o desconforto. O incômodo de ver alguém que tinha tudo para dar errado ser o único a fazer tudo dar certo. Eles não conseguem lidar com isso. Então, criticam, diminuem, riem por trás dos panos. Tentam invalidar sua trajetória com frases do tipo teve sorte, teve ajuda, foi só um acaso. Mas no fundo, sabem que você os desmascarou, e isso dói. Porque agora entendem que o tempo que passaram inventando desculpas, você usou construindo o futuro. E não há retorno possível dessa revelação. Eles viram você quebrado. Viram as derrotas, os tombos, as noites sem dormir. E riram. Pensaram que era o fim, que ninguém voltava depois daquilo. Mas o que eles não sabiam é que aquilo era só o início. Que cada dor foi um martelo moldando o aço. Que cada cicatriz virou armadura. Você não apenas sobreviveu ao inferno, você aprendeu a andar nele. E agora carrega um tipo de força que não pode ser ensinado, apenas vivido. Enquanto eles fugiam da dor, você a encarava. Enquanto se escondiam do desconforto, você o transformava em estratégia. A dor virou a bússola. Mostrou o que importava, quem importava e principalmente quem não fazia mais parte da jornada. Não foi poesia, foi guerra. Uma batalha diária entre desistir ou seguir. E a cada escolha de continuar, você se tornava mais indestrutível. Não porque não sentia, mas porque aprendeu a caminhar mesmo sangrando. Agora, eles te olham e não entendem. Acham que você mudou, que ficou frio, distante, diferente. Mas o que mudou foi a blindagem. Você não responde mais a ataques pequenos porque já enfrentou tempestades muito maiores. Sua dor não te destruiu, te refinou. E é isso que os assusta. Porque enquanto eles se acomodavam na zona de conforto, você estava se transformando em algo que eles não conseguem mais alcançar. Alguém inquebrável. Em algum momento da vida deles, esses mesmos que hoje te criticam também sonharam alto. Quiseram mais, pensaram grande, visualizaram cenários grandiosos,
mas não seguiram, desistiram. Trocaram ambição por estabilidade, coragem por conformismo e enterraram os próprios sonhos com discursos ensaiados sobre realidade, até que você apareceu. Um lembrete vivo de que ainda era possível. E isso os incomodou mais do que qualquer crítica. Você não fez mágica, não tinha garantias, apenas se recusou a viver uma vida que não fazia sentido. Foi em frente, mesmo com medo, mesmo com dúvidas. Caiu, voltou, insistiu. E hoje está vivendo exatamente aquilo que um dia eles desejaram para si mesmos. Mas ao invés de se inspirarem, escolheram o caminho da amargura, porque te ver vencendo é um espelho cruel demais. Reflete tudo o que eles poderiam ter sido, se tivessem tido sua ousadia. E é por isso que o incômodo é tão pessoal. Porque você não venceu apesar das dificuldades. Você venceu por causa delas. E isso quebra a fantasia de que não deu certo porque era difícil demais. Sua existência mostra que dá sim, que é possível, que sempre foi, e que a única coisa que faltou foi ação. E agora, ao verem você realizando o sonho que eles desistiram de perseguir, resta apenas o silêncio desconfortável de quem sabe que o erro foi parar. Você já notou como eles mudam de assunto quando você entra na sala? Como desviam o olhar quando você fala de conquistas? Como minimizam seus feitos com piadas vazias? Não é sobre você, é sobre o que você representa. Porque agora, sua presença é um espelho, um reflexo que eles evitam encarar. Você não precisa dizer nada. O simples fato de estar ali, crescendo, avançando, vencendo, já os desestabiliza. Eles fingem que não ligam. Dizem que não é bem assim. Tentam pintar você como alguém diferente, como se suas vitórias fossem resultado de fatores que não se repetem. Tudo para não ter que admitir que o que falta neles não é oportunidade, é coragem, é persistência, é disciplina. Ver você dar certo virou um lembrete diário do que eles poderiam ter feito, mas não fizeram. E essa é uma dor que machuca mais do que qualquer ofensa externa, a autotraição. Você não queria ser o espelho de ninguém, só queria viver sua verdade. Mas se tornou exatamente isso, um reflexo incômodo para quem escolheu o caminho mais fácil. E agora, cada passo que você dá é como um lembrete silencioso de que eles poderiam estar ao seu lado, mas escolheram ficar para trás. E o pior, eles sabem, e por isso evitam você como quem evita uma ferida aberta. Porque você mostra, sem dizer uma palavra, que ainda dá tempo, mas que o tempo está passando. Você não gritou, não precisou esfregar nada na cara de ninguém. Sua vitória não foi um espetáculo de fogos. Foi um eclipse silencioso, imponente, impossível de ignorar. E é justamente esse silêncio que mais ecoa. Porque você não pediu respeito, conquistou. Não exigiu reconhecimento, impôs. Sua caminhada virou lenda entre sussurros. E isso os corrói. Porque você não busca aplausos, mas mesmo assim todos olham. E quem tenta fingir indiferença no fundo sente a alma vibrar de incômodo. Eles pensavam que, se te ignorassem, você sumiria, que se não comentassem, você desistiria. Mas você cresceu mesmo sem plateia. E agora está em todos os lugares onde eles nunca imaginaram te ver. Sua consistência virou o verdadeiro castigo para os que duvidaram. Porque ela não grita, ela mostra. Mostra que a vitória é sólida, que o tempo provou seu valor e que os aplausos de hoje são frutos do silêncio de ontem. Você não é barulhento, mas é impossível de ser ignorado. E é isso que mais pesa sobre eles. Porque agora, não importa o quanto tentem apagar sua luz, ela já se espalhou. Seu domínio não está nos gritos, mas na permanência. Na verdade que sua trajetória carrega. E quem tentou te conter, agora só pode assistir, calado, ao espetáculo que você construiu, com as pedras que te lançaram.